Amados irmãos, amigos, eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês uma mensagem da Palavra de Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja em vossos corações e que os abençoe grandiosamente. Eu peço aos queridos irmãos e amigos que escrevam no canal. Eu estou aí no Facebook, no YouTube. Não sou pastor, não sou apóstolo, eu sou apenas servo de Deus. Deus me chamou, não só a mim, mas a milhares de outros irmãos e amigos para levar essa mensagem até os confins da terra. Por isso estamos aqui hoje, pela graça e a misericórdia de Deus, para anunciar as boas novas de salvação. Peço aos irmãos e amigos, deixe aí seu like, que assim você está nos incentivando, também seu comentário, incentivando a continuarmos a levar as boas novas de salvação àqueles que estão vivendo na escuridão do pecado. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje o texto que está aí no profeta Malaquias, no capítulo 3, versículo 16 ao versículo 18, capítulo 4, versículo de 1 ao versículo 16, e depois nós vamos analisar uns outros textos para fecharmos a nossa mensagem de hoje. Então diz assim a palavra de Deus: as promessas aos fiéis. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu. Um memorial foi escrito diante dele para os que temeram ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Um memorial foi escrito diante do Senhor, do Eterno, para aqueles que temem ao Senhor e que lembram do seu nome. Continuando o texto. Vós tendes dito, continuando o texto aqui, eis que serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim como joias, poupá-lo-eis como o homem poupa o seu filho que o serve e que o ama. Então voltareis e vereis a diferença do justo e do ímpio, do que serve o Senhor e do que não serve. O Senhor dos Exércitos está dizendo, naquele dia, nós não sabemos o dia e nem a hora que ele vem para buscar a sua igreja, separar os bodes das suas ovelhas e o joio do trigo. Precisamos estar preparados para que esse dia não nos pegue de improviso, mas que estejamos de pé diante do Filho de Deus. Lucas 21 estão escritos. Então voltareis e vereis a diferença entre o ímpio e o justo, o que serve a Deus e o que não serve. Continuando o texto, agora no capítulo 4, o dia do Senhor que virá. Não sabemos o dia nem a hora que o dia do Senhor virá. Precisamos estar nos preparados para que esse dia não nos pegue de improviso, mas que estejamos de pé diante do Filho de Deus. Assim diz a palavra. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. O dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramos. Não sobrará dos ímpios nem raiz e nem ramos. A palavra está dizendo, não sou eu. Mas vós, os que temem
o meu nome, nascerá o sol da justiça, cura terás em suas asas, saireis e saltareis como bezerro no cevador. Esses é o que teme ao Senhor e ama o seu nome. Pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Ele diz que está preparando esse dia. Não sabemos o dia e nem a hora. Por isso precisamos estarmos atentos para que esse dia não nos pegue de improviso, mas que estejamos de pé diante do Filho de Deus. Lembrarei-vos de Moisés, o meu servo, que lhes mandei em Horebe para todo o Israel, a saber, os estatutos e juízos, os mandamentos do Senhor, eternamente. Os mandamentos do Senhor não têm início nem fim, são mandamentos eternos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele convencerá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Queridos irmãos, aqui está uma grande lição para nossas vidas. Eu gostaria de agora ir com os queridos até o Gênesis, capítulo 22, para vermos o amor do Senhor por cada um de nós. Gênesis 22, por gentileza. Quem puder abrir aí a sua Bíblia, em Gênesis capítulo 22, vamos ler aqui alguns versículos e depois concluímos a nossa mensagem em Mateus. Assim diz a palavra de Deus. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse o Senhor, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu lhe direi. Queridos irmãos e amigos, nesta hora, como ficou o coração de Isaque, pois depois de 100 anos de idade, e a sua esposa Sara, 90 anos, Deus cumpriu essa promessa. Abraão e Sara. Quando Isaque nasceu, eles tinham a idade, Abraão de 100 anos e Sara de 90, segundo a palavra de Deus. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e pôs sela em seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, seu filho, partiu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Abraão, durante 3 dias, caminhando com seu filho Isaque sem saber o que ia acontecer com ele. O seu único filho, Deus agora pede para que seja sacrificado. Ao 3º dia, levantou a Abraão aos seus olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão aos seus moços,
ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. Havendo adorado, tornaremos a vós. Mas Abraão sabia que ele estava ali cumprindo o mandamento do Senhor e seu filho seria executado, seria imolado. E vendo, adorando, tornaremos a vós. Abraão disse aos seus moços: assim que adoramos ao Senhor, voltaremos a vós. E tomou a Abraão a lenha do holocausto e pô-lo sobre Isaque, seu filho, tomou o fogo e o cutelo na sua mão e seguiram juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse, Isaque disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Que tristeza para Abraão, hein? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos. Chegando ao lugar que Deus lhe dissera, edificou a Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe brandou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendeis a tua mão sobre o moço e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e viu um carneiro atrás dele, travado pelos seus chifres num mato. Então Abraão tomou o cordeiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E chamou a Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, pois isso se diz até ao dia de hoje. O nome do Senhor se proverá. Queridos irmãos e amigos, que grande lição para nossas vidas. Mas Deus não poupou o seu próprio filho. Deus poupou Isaque, filho de Abraão, mas não poupou Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus Filho, que despiu de toda a sua glória e de toda a sua majestade nos céus. Desceu a essa terra, se fez homem para habitar no meio do seu povo e entregar a sua própria vida para que nós, miseráveis pecadores, tivéssemos a vida eterna. Jesus Cristo foi imolado, Jesus Cristo foi torturado, foi crucificado, morto e sepultado. No terceiro dia ele ressuscitou com poder e grande glória. Hoje ele está no santuário celestial ao lado do Pai e voltará a segunda vez para buscar a sua igreja, a qual ele derramou o seu sangue precioso por ela. Deus poupou Isaque, filho de Abraão, mas não poupou o seu próprio filho, Deus Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor, Salvador de nossas vidas. Por isso,
O apóstolo Paulo escreve ali em Romanos 6, 23, dizendo que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se nós somos todos pecadores, deveriam morrer a morte eterna. Jesus Cristo toma o nosso lugar. Ele dá a própria vida para que eu e você, miseráveis pecadores, pudessem entrar na Nova Jerusalém celestial. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Todo aquele que nele crê. Porque os que não crê já está condenado. A palavra continua dizendo que Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nós já estávamos totalmente destituídos da glória de Deus pelos nossos pecados, as nossas transgressões. Sem nenhum criado poderia vir a esse mundo, morrer no meu e no seu lugar para pagar a dívida dos nossos pecados. Só o próprio Deus, com a sua justiça, ele mesmo veio e pagou o alto preço naquela cruz, sendo torturado, cuspido, furado, uma coroa de espinho na cabeça, o sangue escorrendo pelo rosto, pelos meus e os seus pecados. Jesus nos amou de tal maneira que entregou a sua própria vida, comprando-nos com teu precioso sangue na cruz do Calvário. Nós fomos redimidos, limpos das nossas transgressões pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Jesus escolhe 12 discípulos. Eles foram testemunhas oculares de Jesus, viram os coxos andarem, os cegos enxergarem, os leprosos serem limpos e os mortos serem ressuscitados, mas ainda não creiam que Jesus era o Filho de Deus que veio dos céus para dar a vida pelos nossos pecados. Queridos, eles só acreditaram em Jesus Cristo após a sua ressurreição. Até ali, eles criam num rei que viesse, que exterminasse com o Império Romano, estabelecesse um rei terreno na terra. Jesus disse: meu reino não é desse mundo, eu vim buscar e salvar os que estão perdidos. Jesus Cristo, Filho de Deus, o único que poderia pagar esse alto preço, porque nossos pecados é tão ofensivo ao Eterno, porque só o Filho de Deus poderia morrer em nosso lugar para apagar, riscar a nossa dívida. Ele escreveu, pagando a nossa dívida com seu precioso sangue, na promissória, pagando, resgatando de novo, para vivermos com ele na Nova Jerusalém Celestial. E eu pergunto a você hoje, amigo, você senhor, você senhora, você jovem que está me ouvindo nesta hora, Jesus Cristo, o único que pode nos levar à cidade santa, à Nova Jerusalém Celestial. Ele hoje te chama para escrever seu nome no livro da vida. Em Apocalipse capítulo 20, de 11 a 15, está escrito: abriu-se os livros, abriu um outro livro, esse livro é o livro da vida, onde todos os salvos que foram redimidos pelo precioso sangue de Cristo estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que foi imolado na cruz, pagando a nossa dívida de nossos pecados. Então, os nossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro.
Mas no versículo 15 está escrito: aquele que não for achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, juntamente com Satanás e seus anjos. Esta é a segunda morte. A escolha é nossa. Hoje Jesus te chama para escrever seu nome no livro da vida do Cordeiro. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 27, está escrito que na Nova Jerusalém Celestial, a qual está preparada para os que foram redimidos e lavados pelo seu sangue. Nela não entra nada que comete abominações e mentiras, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Você quer seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Aceita hoje mesmo Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e seu nome será escrito no livro da vida do Cordeiro. Em Apocalipse, capítulo 22, eu vou ler aqui para você, capítulo 22, versículos 14 em diante. Apocalipse 22, estou procurando aqui a palavra de Deus. 22, capítulo 14 em diante. Assim está escrito na palavra de Deus: Bem-aventurados que guardam os seus mandamentos, para que tenham o direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Em outras versões estão escritos: Bem-aventurados que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e têm o direito a entrar na cidade pelas portas e participarem da árvore da vida. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificarem essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. A escolha é nossa. Hoje, Jesus nos chama para escrever o seu nome no livro da vida. Aqueles que já aceitaram Cristo como Senhor e Salvador, os seus nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Você tem uma Bíblia em casa? Pega uma caneta, pega um lápis, escreve esses textos, examina a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Não fica só no que eu estou falando, verifica na palavra de Deus. Jesus deixou escrito aqui no Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e elas é que de mim testificam. As Escrituras Sagradas testificam que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Querido amigo, hoje Jesus quer escrever seu nome no livro da vida. Não deixa para amanhã, não sabemos o dia nem a hora que ele volta, que ele vem nos buscar. Por isso, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 50 anos, não sabemos. Nós temos que estar preparados para que esse dia não nos pegue de improviso, mas que nossos nomes estejam escritos no livro da vida do Cordeiro. Que Deus abençoe você, jovem, senhor, senhora, que toma essa grande decisão agora de entregar a sua vida a Cristo e se preparar para esse tão glorioso dia. Ele vem, está escrito em vários textos aqui da palavra de Deus. Apocalipse 19, Mateus 25, Mateus 24, Lucas 21, todos os evangelhos, o livro do Apocalipse, as cartas do apóstolo Paulo, está falando da segunda vinda de Jesus Cristo com todos os exércitos dos santos anjos dos céus para buscar
a sua amada igreja, a qual derramou seu sangue precioso por ela. Aqueles que estiverem escritos no livro da vida do Cordeiro. Não deixe para amanhã. Hoje mesmo, entrega sua vida a Cristo e se prepara para que seu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro. Que Deus te abençoe grandiosamente. A Jesus Cristo toda a honra, toda a glória e todo o louvor, agora e para todo sempre. Amém. Eu vou pedir licença aqui um irmão querido, um irmão que deixa para nós uma mensagem de louvor a Cristo Jesus, que vem nos buscar e nos levar para a nova Jerusalém Celestial. Licença, o meu querido irmão, deixar este louvor aqui para a nossa meditação. Esse eu encontro aqui, o meu querido irmão, pedi licença a ele para poder colocar aqui o louvor, né, desse querido irmão. Ele tem sido bênção nas nossas vidas, levando a mensagem de louvor ao nosso Deus. Na minha vida não via uma razão de ser. Muitos caminhos eu tentei me socorrer, mas não pude entender quando errei. Quando te encontrei, vi que achei na vida um verdadeiro rei. Todas as honras e louvores eu te dei, minha vida eu recuperei. Agora vou cantar o teu nome. Estou aqui, Senhor. Minha vida é como a tua luz, e nada nesse mundo vai separar meus braços desse teu amor. E tudo vai mudar, a vida vai mudar pra quem te encontrar, Jesus. Sem te conhecer, na minha vida não via uma razão de ser. Muitos caminhos eu tentei me socorrer, mas não pude entender quando errei. Quando te encontrei, vi que achei na vida um verdadeiro rei. Todas as honras e louvores eu te dei, minha vida eu recuperei. Agora vou cantar o teu nome. Estou aqui, Senhor. Minha vida é como a tua luz, e nada nesse mundo vai separar meus braços desse teu amor. E tudo vai mudar, a vida vai mudar pra quem te encontrar, Jesus. Queridos irmãos e amigos, a vida muda quando você tem um encontro com Jesus Cristo. A salvação, ela é um presente de Deus.
Não tem dinheiro que possa pagar a salvação. Ela é exclusivamente pelo precioso sangue de Jesus Cristo, puro, imaculado, que foi derramado por nós na cruz do Calvário. É um presente de Deus. Mas nós precisamos aceitar esse presente. O dia do seu aniversário, alguém chega com um presente para você, te dá os parabéns e diz: aqui está uma lembrança, um presente. Você vai pagar pelo presente? Não. Presente não se paga. Quem pode pagar o alto preço que Jesus pagou na cruz por mim e por você, pecadores, sujeito à perdição eterna, mas pelo precioso sangue, pelo seu sofrimento, pela sua morte, pela sua ressurreição. A morte e a ressurreição de Cristo é a nossa garantia de vida eterna. Querido amigo, aqui fica para você. Você que ainda não tomou essa decisão. Este é o momento, não deixa para depois, porque Cristo quer te dar vida eterna. Que Deus te abençoe grandiosamente.